Muito bem, 7h36, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo, hoje sexta-feira, dia 16 de julho, e conforme a gente anunciava aqui mais cedo, né, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, temos o prazer e honra muito grande de receber aqui o nosso querido João Paulo Grange, advogado, que como sempre vem para contribuir com esse conteúdo inteligente, de excelente qualidade que ele nos empresta aí nas horas que precisamos. João Paulo, bom dia, seja bem-vindo aí ao Folha no Ar, primeira edição. Cláudio, bom dia. Arnaldo, bom dia. Para mim é sempre uma honra estar aqui na companhia de vocês, porque o papo flui, a gente acaba perdendo a hora aí de encerrar, e é um papo gostoso, prazeroso, e tratamos do assunto do cotidiano, do que está em voga. É uma honra para mim participar e espero ser útil. João, bom dia para você também. Pedir a você para comentar como você tem visto esse, como cidadão campista, como você tem visto esse processo de vacinação aqui no município que a gente falava no bloco anterior? Eu tenho visto, pelo menos em termos de análise nacional, me parece que estamos muito à frente da média nacional, que hoje é em torno de 10%, 12%, 12, 13%, pelo que eu estava vendo há uns dias atrás. E me chama a atenção os números que nós temos hoje de vacinados, que são 307 mil. Eu estava vendo agora pela manhã o número que nós temos de vacinado em relação à população. Então, de fato, chama a atenção nós temos já 310 mil vacinados quase, uma população de 500 e poucos mil habitantes. Quer dizer, nós passamos da metade, embora, logicamente, contando quem tem uma dose e quem tem 2 doses já aplicadas. Mas que, de fato, precisa melhorar, quer dizer, ter mais locais de vacinação, ter uma melhor organização para poder conseguir, num dia, vacinar assim, a todos. Isso aí, de fato, tem que melhorar. Deixa eu só trazer aqui a informação do Dr. Charbel, né? Ele diz que nós temos hoje o teto máximo de vacinas possível, considerando que só temos 32 UBS e mais 6 locais de vacinação extras, e que paramos a rotina e abrimos todos os postos que não faziam Covid e agora fazem. Teremos 8 mil doses na rua. Às 15 horas de hoje chegaremos no nosso limite de reserva técnica total. Essa reserva técnica, pela informação anterior da Prefeitura, Charbel, por favor, me corrija se eu estiver equivocado, de 3 mil doses, de 2 a 3 mil doses da AstraZeneca, que ficam reservadas para vacinação de segunda dose, para não ocorrer novamente o que ocorreu, sobretudo da AstraZeneca, né, mas também das outras, para não ocorrer o que ocorreu recentemente com a Coronavac, que teve que parar a vacinação. Então, hoje, em todos os postos de vacinação, são 8 mil doses, né, para 34 anos ou mais. Vamos acompanhar no decorrer do dia, né, e depois os ajustes que a equipe vai fazer aí para essa questão da repescagem, que são ajustes necessários, né? Porque algumas pessoas realmente não vão conseguir, nessa faixa etária de 34 ou mais, com o número de doses disponíveis até agora. Tem só um detalhe aqui, Arnaldo e doutor João Paulo. No Face, o doutor Charbel também interage aqui com a gente em nosso streaming, e ele diz aí, já viu o desenho He-Man? Realmente começamos o governo como pacato, pois o governo Rafael Diniz destruiu, né, toda a atenção básica para não nos deixarmos ter cobertura vacinal como Niterói e Rio de Janeiro têm. Hoje estamos tentando nos transformar em gato guerreiro, mas está difícil. Tínhamos 70 postos, hoje temos 32, entende? Ou precisa desenhar? Diz aí o doutor Charbel. Bom, se vocês quiserem comentar... Bem, mas vamos acho que essa questão da vacinação rende muito. Se o Charbel tiver novas informações, pode sempre passar para a gente, acho que a gente vai repassar aqui, para mim, para o Nogueira, que a gente sempre repassa, mas vamos avançando aí na nossa pauta com o João Paulo.
João, a gente tinha combinado até de começar com relação a essa questão do voto impresso, né? Que está em discussão, mas eu vou trazer essa notícia do Folha 1 que eu nem comentei no bloco anterior. Eu queria que você, como especialista de direito eleitoral, explicasse a gente o que pode acontecer a partir de agora. Olá. Essa questão do PSL, que tem aí uma aproximação com o clã Garotinho, com o clã também Brasão no Rio de Janeiro, e os parlamentares estão começando aí a se movimentar, estão entrincheirados, como eles mesmos falam, contra essa adesão dos grupos políticos. O que pode acontecer, então, a partir disso? Se realmente o grupo, o Garotinho e o Brasão entrar no PSL, os vereadores de Campos, por exemplo, podem alegar que o partido fugiu às suas diretrizes e sair do partido, o próprio partido pode expulsar. O que pode acontecer com os vereadores sem que sejam prejudicados os mandatos deles? Então, a lógica dessa questão é que primeiramente, que não gera perda de mandato, essa infidelidade, só para ficar claro, não gera perda de mandato, eventual descumprimento das orientações partidárias, não gera perda de mandato o edil, de alguma forma, não acatar, não cumprir, não fazer valer aquela orientação partidária. Isso aí é um mito que se fala, que se o candidato não obedecer ao partido, ele tem o risco de perder o mandato. Isso não existe. O segundo ponto que merece ser aí tratado é se ele é obrigado a se manter filiado no momento em que se verifica uma mudança filosófica, uma mudança na cartilha que ele, então, tinha como ideológica do partido. Isso também já foi pacificado no TSE, que ele tendo essas mudanças ideológicas, tendo uma mudança conjuntural do partido que leve a perder sua característica, ele pode sim, sob pena a pretexto de estar sendo perseguido, a sua vinculação ideológica se perdeu, ele então se desvincular ou até ser expulso porque o partido também não concorda com a posição dele anterior, né? Então, pode ocorrer das duas formas. O partido entender que aquele perfil de candidato não se enquadra nessa nova posição filosófica deles e expulsá-lo, como pode o candidato, entendendo que o partido mudou a sua postura filosófica e assim pedir sua expulsão, sua exclusão. O ruim, né, o doutor João Paulo, interrompendo o Arnaldo aí, o ruim é só aquela questão, se você tem uma ideologia, se filia a um partido com aquela ideologia, escolhe aquele partido a dedo, depois o partido muda, de fato é ruim. É terrível, né? Você tem que escolher um novo partido e aí tem que aproveitar até a janela partidária que acontece sempre, todo ano, com pelo menos 30 dias para que os políticos façam essa mudança, né? Toda véspera, quer dizer, todo período eleitoral, por exemplo, ano que vem teremos admite que os candidatos façam esses novos arranjos partidários para que melhor escolham, melhor definam suas estratégias. Alguns serão puxadores de votos e aí buscam aqueles que vão ajudá-lo. Então, cada partido tem suas formas, tem suas estratégias de melhor definir e melhor concorrer nas eleições que virão. Além dessa questão da janela, você levantou um ponto aí, João Paulo, que sempre dá muita discussão aqui em Campos, que é essa questão da possível sanção nas votações polêmicas recentes, essa questão do Código Tributário, ajuste de servidor, hoje secretário em Niterói, mas ex-candidato a prefeito Caio Viana, presidente do PDT em Campos, ele mesmo levantou que se o PDT, essa bancada do PDT votasse com o governo, sofreria esse tipo de sanção. Parece ser mais uma pressão do que uma realidade com o que você está colocando, né? Porque na prática isso não acontece. No máximo, o que deve ocorrer ou pode ocorrer
é um favor para o parlamentar de expulsão do partido, né? Então, essa que é a lógica, é mais como instrumento de pressão, mas na prática isso não funciona. Como foi isso daí, esse tema nós debatemos, inclusive, no impeachment da Dilma, que era aquela ordem do partido dizendo, olha, se você não votar desse ou daquele jeito, você poderá ser impeachmentado. E aí nós debatemos, mas tá, impeachmentado, poderá ser expulso, perdão. E aí havia aquele debate, mas e se por acaso um deputado descumprir a ordem do partido, ele pode perder o mandato? Quer dizer, expulso ele pode, tudo bem. Agora, perderia o mandato? Não perde o mandato. O mandato, ele garante, ele preserva, e isso traz junto as suas convicções ideológicas, as suas convicções partidárias. Então, a perda de mandato não é assim tão simples, não é uma forma tão fácil de ser feita. Já que invertemos a pauta, começamos falando de assuntos locais, como que você acompanhou essas movimentações aí na Câmara em torno dessa votação, sobretudo de alteração de Código Tributário, que ainda é uma pendência, que deve ser votada agora no pós-recesso, essas questões de servidores, sobretudo aquela polêmica que eu conversei com você já durante a sessão sobre a questão do voto do presidente Fábio Ribeiro, porque nós tivemos informação em off aqui que até as vésperas da votação, a base governista acreditava que Fábio votava em caso de empate na questão do Código Tributário, e isso garantiria ali a maioria absoluta, porque com o voto de Fábio chegaria a ser a 13. Mas na véspera da votação, ou em cima da hora da votação, que se chegou ao entendimento real do regimento da Casa de que Fábio não votaria nesse caso de maioria absoluta. Como que você acompanha essa movimentação política e, enfim, essa conclusão jurídica em relação ao regimento? Então, foi o que nós tínhamos até na véspera conversado. Nesse caso, a lei, a Constituição, o regimento interno da Casa, eles são muito claros na limitação dos temas que podem ser votados pelo presidente. Então, nem toda matéria pode o presidente votar. Então, ele vota, de regra, quando a lei exigir um quórum de 2/3 ou no quórum simples, para desempatar. Nesse caso específico, em que se exigia maioria qualificada, maioria absoluta, que é a maioria dos presentes mais um, maioria dos vereadores mais um, nesse caso ele não votaria. Então, ou se conseguiria a maioria absoluta sem o voto dele, porque não teria a hipótese de empate. Ou há maioria absoluta, ou não há maioria absoluta. Não tem um empate como ocorreria na maioria simples. A maioria simples é a maioria de presentes. Então, tem lá. São 24. 12, teremos o empate, e ele, então, seria o fiel da balança. Agora, maioria absoluta é diferente. Aqui você tem que ter, para aprovar a matéria, mais da metade dos vereadores da casa. Então, ou se tem mais da metade, ou não se tem mais da metade. Então, a análise é um pouco diferente. E aí, nós até debatemos, né, Arnaldo, sobre o tema, e, de fato, haveriam de contar a maioria em cima dos 24 e não dos 25. Foi uma discussão até com outros juristas também, porque o regimento interno, ele diz no artigo, acho que, se não me engano, no 17, isso, que o presidente desempata. Isso. Né? De forma genérica. E lá no 200 e... Me ajuda aí, 222... Por aí. Enfim, 200 e pouco, ele vai dizer que o presidente vota, os casos específicos em que o presidente vota.
Então, ficou nessa dúvida. Só que teve um jurista que fez uma leitura, acho que você também fez essa leitura comigo, que foi que matou a charada. Vamos lá, está 12-12, ou está desenhado um 12-12, o que a oposição faz? Um se abstém, 12-11. Um da oposição se abstém, não vou votar. No 12-11 não há maioria absoluta e a proposta não passa. Seria essa uma estratégia para anular a condição de empate, se fosse contestada a questão do empate. Sim. Então, assim, não há possibilidade de empate, né? Isso aí, é impossível, não tem como. Maioria simples, você tem empate. Quando é maioria acima disso, quer dizer, maioria de todos os edis, de todos os vereadores, ou dos vereadores votantes, aí não tem como ter empate. Ou você tem maioria, ou não tem. Não é possível uma situação de empate. Quer dizer, o empate não é maioria. Sim. João, agora, a Câmara está revendo o regimento, né? A Câmara está em trabalho de revisão de regimento. É uma forma também de tirar essas dúvidas que ficam, como eu falei, no artigo 17, vota em caso de empate. Aí parece que qualquer empate, lá depois diz que só vota em casos específicos, precisa realmente ajustar para ficar mais claro o texto? Nessa questão, existem balizas constitucionais que não têm como ser superadas. Então, creio eu que essa é uma delas. Não tem como se ultrapassar a Constituição Federal, que se reproduz na Constituição Estadual e lei orgânica do município. Então, nesse contexto, existem balizas que não têm como ser ultrapassadas, e acho eu que essa é uma delas. Acho que não tem como ser previsto uma forma diferente. O que pode ser tratado é dar melhor redação. E, de fato, a redação como foi dada nos deixou a todos os intérpretes confusos sobre como seria feito. Quer dizer, para aqueles que não têm a noção do todo, então, vendo uma norma mal redigida, mal escrita, gera confusão e gera esse debate. E talvez mereça, sim, uma redação mais clara, mais redonda dessa questão. Outro ponto também que está em discussão, sobretudo com essas movimentações recentes da Câmara, né, sobre o número de votos, a questão de mudança de regimento interno, mas a Câmara tem uma outra discussão em relação à questão de lei orgânica, que é uma proposta de redução do número de cadeiras, né, de 25 para 21. Mais uma votação que precisa de quórum qualificado, nesse caso, né, de 17 votos, contando com o voto do presidente, né? E está para ser pautado, não está, voltou ali nas discussões. Qual a sua opinião em relação a essa redução do número de cadeiras e a essa discussão agora, já no início da legislatura? Porque normalmente se discute isso lá para 2020, no caso, no penúltimo ano da legislatura, né? Quando é o limite ali para alteração, para ter validade na eleição seguinte. Qual a sua opinião em relação a essa possibilidade de redução e essa antecipação desse debate? Então, sobre esse tema, o STF ele fez uma planilha de acordo com o número de habitantes, número de eleitores, quanto poderiam ser os vereadores. Então, porque nesse caso específico, a Constituição ela não deixa clara a quantidade limite de vereadores. Então, ela diz o mínimo e diz o máximo. Então, o STF falou, olha, de tantos a tantos eleitores, o número tanto, e foi fazendo uma tabelinha crescente. Porém, cabe a cada Câmara Municipal estabelecer, seguindo esse critério, quantos vereadores terão. Joia. Então, ele lá pôs um teto. Porém, cabe a cada município, a cada casa de leis, fixar o seu número de vereadores. Fato é que qualquer mudança só tem valor para a eleição seguinte. Então, essa mudança de hoje seria para valer para as eleições de 24. Então, nós teremos as eleições municipais a ocorrer daqui a 3 anos,
essas eleições, sim, elas poderão ter um novo número de vereadores. Eu nem sei, teria que fazer essa análise dessa tabelinha do STF, se poderia haver aumento. Eu creio que nós estamos já no teto, mas teria que fazer, de fato, essa análise. Fato é que a Câmara possui autonomia, não sei quais interesses movem os vereadores hoje, não sei qual que é a lógica deles, mas, em tese, se encontra dentro da autonomia que a Câmara possui para poder definir o seu número de vereadores para as eleições seguintes. Seria, pelo visto, aí uma resposta à sociedade, né, Nogueira? Porque teve uma aceitação popular muito, muito grande essa proposta, né, Nogueira? Aliás, até conversávamos com o autor da lei, que é o Nildo Cardoso, e também no dia a repercussão foi muito grande, a aceitação da população foi muito grande. Conversamos com vários vereadores sobre isso, inclusive, aí é aquela história, né, João Paulo? Já tinham, me parece que 17 assinado a lista de intenção de votar favorável. Só que assinar essa lista não garante que vai votar. O próprio Nildo, autor da lei, sabe bem disso. Ele mesmo comentava sobre isso, mas é de fato bem popular. Uma popularidade muito grande, uma aceitação muito grande. O João Paulo, o Arnaldo pode até falar melhor. Teve a Câmara Municipal de São João da Barra, chegou a ter 15 vereadores num dos mandatos do prefeito Betinho da Uaire. Depois voltou para 9, né? E agora, próximo mandato vai ter 13. É o exemplo que o senhor está falando. Mas essa questão da Câmara lá, na época do Betinho, não tinha ainda o STF balizado o número de cadeiras para cada Câmara. Então, salvo engano, quando reduziu para 9, foi seguindo a posição do STF. Entendeu? Eu estou meio mergulhado aí no final dos anos 80, dos anos 90, início dos anos 90, para uma matéria que sai na edição de amanhã, né? E justamente no início dos anos 90, a aprovação, era até o Rinaldi, que faleceu essa semana, vítima da Covid, presidente da Câmara, isso. A aprovação ali da lei orgânica com o número de 15 vereadores. Só que foi às vésperas da emancipação com São Francisco. Então isso também interferiu nesse processo, que fez-se um modelo de Câmara pensando no município maior, com as cidades das duas margens hoje, cidades das duas margens do Paraíba, e logo depois veio o processo de emancipação e São João da Barra continuou com esse número cheio de 15 vereadores. Isso também teve interferência no processo à época. Arnaldo sabe tudo lá de São João da Barra. Agora, voltando aqui para Campos, então, tem uma outra coisa que aconteceu nessas sessões que chamou muita atenção, João Paulo. A votação da LDO, por exemplo. Certo. O regimento prevê que a LDO ela chega à Câmara e vai ao plenário, aí ela tem que ser aprovada para depois se colocar as emendas. Né? Houve uma discussão muito grande entre os vereadores em relação a isso, porque realmente parece confuso. Parece confuso você aprova o projeto que o governo mandou e depois você emenda. Não teria que ser o contrário, discutir essas emendas antes? Ou esse é o padrão? Não tem sentido. Na verdade, o que se vê nas casas de leis é chegar ao projeto, ele é admitido. Aí, nesse projeto, nós temos que ter audiência pública, temos que mandar para a Comissão de Finanças e Orçamento, para cada uma das comissões cujas matérias vierem a ser tratadas. Então, é todo um iter complexo que tem que ser seguido. Então, o que se vê em casas de lei é nós passarmos 2 vezes pelo plenário. Uma é só pro forma, só para poder admitir. Quer dizer, olha, é como se fosse uma cerimônia em que a lei ela é aceita, recebida, para dar ciência à população e aos edis de que ela será discutida e votada. Então, normalmente, é isso que se vê. É uma para aceitar, para receber, e outra para votar, e então decidir se aprova ou não.
E nesse caso da lei orgânica que levantou essa discussão, até o procurador da Câmara esteve aqui e falou que nessa revisão do Estatuto ele vai se prender a essa questão também, dessa questão de emendar para depois aprovar, porque vai que vem um presidente maluco aí, que não é o caso do Fábio Ribeiro, vai um presidente maluco aí e não espera nem as emendas. Não, vocês aprovaram, né? É uma possibilidade. Claro que tem a segunda discussão, mas é uma possibilidade de tumultuar o processo. Não, e de fato é ilógico, né? Não tem como você aprovar algo para então mudar aquilo que você aprovou. Não tem sentido nenhum. Foge a lógica legislativa, a lógica jurídica, não tem qualquer fundamento e base legal você fazer uma votação aprovando algo que ainda não está completo. Até porque as mudanças que poderão vir poderão desnaturar por completo a LDO. Mas, de fato, são redações que merecem sim ser revistas. Salvo engano, essa mudança foi feita na época do presidente da Câmara, Dr. Edson Batista. Não se sabe, obviamente, aquilo que foi interpretado na época, como que foi visto, como que foi idealizado, porque às vezes se idealiza uma redação e quando se bota no papel não tem aquela finalidade, quer dizer, não consegue atingir a finalidade a que se destinava. Muitas das vezes isso acontece, a gente pensa numa coisa, quando bota no papel, o outro quando vai ler, opa, não entendi dessa forma, né? Você quis dizer uma coisa, só que escreveu outra, não deu aquela clareza que deveria ser dada. E, de fato, isso daí, toda a Câmara tem que ter esse regimento revisto e modernizado e adaptado constantemente. Você só passa a ver o problema quando, na verdade, você precisa da norma para poder se socorrer. Quando você vai à norma, não encontra solução, ou a solução ela é dúbia, demanda interpretações, então, senta, corrige, arruma a casa para evitar que futuramente venhamos de novo a ter esse mesmo dissabor. João, Nogueira, sei que a gente já está estourando o bloco, mas só para fechar esse assunto de Câmara, né, eu falei sobre o presidente da casa e Fábio, aqui em entrevista, ele falou que não faria mais o que foi feito, por exemplo, naquele pacote das medidas do prefeito. Chegou a casa 1h da tarde, né, e foi votado às 5 projetos complexos, inclusive com alteração do Código Tributário, numa sessão que, se não for a maior, uma das maiores da história de Campos. Começou às 5 da tarde e terminou às 3 da manhã. Aí, conversando aqui com o procurador, eu levantei a possibilidade de se colocar no próprio regimento um regramento mínimo para votações mais complexas, ou que exigem quórum de maioria absoluta ou de maioria qualificada. Isso pode ser feito, pode haver um regramento por parte do próprio regimento para que essas matérias tramitem por determinado tempo na casa, ou o regime de urgência aprovado pelo plenário sempre vai ser soberano? Sempre. Isso aí é uma norma de todas as casas de lei, exemplo do Senado, da Câmara dos Deputados. Existe a possibilidade do plenário superar os entraves burocráticos que impedem um trâmite rápido, um trâmite demorado do processo. Quer dizer, isso daí, a Câmara e o plenário, eles são quase que soberanos nesse sentido. Então, se vislumbrarem que o caso demanda urgência, por votação da maioria dos edis presentes, eles podem sim superar os entraves. Eles podem tirar quase todos os percalços burocráticos para poder fazer uma votação rápida. Mas, de fato, chama atenção o fato de ter sido feito a toque de caixa. Como se aqueles, se não me engano, 15 projetos, não é isso? 15 ou 17? 13 projetos. Pelo que me consta, não foi dado aos vereadores com uma antecedência mínima para conseguirem ler, para conseguirem entender, reunirem-se com seus advogados, com o jurídico deles, para poder debater emendas. Então, acho que o erro nem seja apenas no trâmite processual legislativo, mas eu acho que deveria ser previsto que só pode ser votado, por exemplo, caso o projeto chegue para o vereador, para todos os vereadores,
no mínimo aí 5 dias antes, 2 dias antes. Eu acho que o grande erro não é nem o trâmite processual rápido. Eu acho que é não dar margem para que o vereador entenda o que está sendo votado e possa formular emendas, possa corrigir redações. E, de fato, esse corre-corre é que gera redações confusas, redações mal elaboradas, redações que mais atrapalham do que ajudam. Então, cabe sim ao vereador ter a condição de analisar o projeto, de elaborar emendas, de corrigir, de melhorar essa redação, para então, em plenário, votar a favor ou votar contra. Então, acho que a grande questão que deveria prever no regimento era o mínimo de prazo, para que o vereador receba essas propostas e possa fazer uma análise mais tranquila. Ok. Esse assunto, Arnaldo, é aquilo que você falou. A gente encerra na tentativa de meio que ficar com a sensação aqui de que cumprimos um pouco do dever, mas é extenso e isso é... Doutor João Paulo, então presente... Pois não, doutor? Vai embora, só isso deixar aqui, a gente fica só nisso. E aí eu vou usar aqui as palavras da Ângela Fonseca, que postou aqui na nossa página para fechar esse bloco. Bom dia, que honra ouvir João Paulo logo pela manhã. A ouvinte Ângela Fonseca, João Paulo. A honra é minha, honra, prazer e privilégio. Não sei se sou digno de estar numa roda assim de bate-papo com pessoas tão cultas e tão bem preparadas, e eu aqui tentando de alguma forma contribuir. Então, a honra pode ter certeza disso. Se precisar de humildade, pode chamar João Paulo. Esse é campeão. Bom, vamos rapidamente ao intervalo, são 8h08. A gente faz uma pausa, Arnaldo Neto e Dr. João Paulo, você que está em casa nos ouvindo, voltamos, né, em instante. Em casa é o modo genérico, né, onde você estiver. A gente está no Face, no YouTube, em podcast, daqui a pouco na Plena TV, enfim, onde você estiver com certeza acompanhando esse programa no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Quando